você está aqui no Espaço Reflexivo, um quadro aqui do Mente Reflexiva, onde vocês enviam suas histórias e elas vão ganhar voz e acolhimento aqui. Então eu vou ler elas e vou dar algumas reflexões, algumas orientações, alguns pitacos. Lembrando que esse episódio aqui não substitui uma terapia. Então, se você estiver procurando um terapeuta, uma terapia, que estiver procurando um aconselhamento mais especializado e feito sob medida pra você, você pode entrar aqui no link da descrição desse episódio, que vai estar aqui o meu link pra se você quiser fazer terapia comigo ou com alguém da minha equipe, da minha clínica. E se você também quiser participar desse quadro aqui, do Mente Reflexiva, você pode enviar a sua história também no link aqui da descrição do episódio, que vai ter um formulário no Google Forms que eu coleto as histórias e aí eu leio elas aqui. Então fiquem aí bem-vindos para participar aqui desse quadro do Espaço Reflexivo. E hoje vamos ler aqui uma história de uma reflexiva que eu acho que pode ser um problema, uma questão na vida de muitas pessoas aqui que ouvem esse podcast. Então, vamos dar uma olhada nessa história? Eu sou uma pessoa com vários hobbies. Gosto de exercício, de pintar, de ler e de estudar. Mas ultimamente eu só tenho chegado em casa e me afundado horas e horas no Instagram e no TikTok. Às vezes fico horas fantasiando sobre os grandes projetos que eu quero fazer, como pintar uma tela, ou escrever um livro, e até mesmo procuro na internet como fazer, mas algo me previne de simplesmente fazer. Como quebrar o ciclo do doom scrolling e do vício em constante dopamina. Gente, eu acho que esse termo aqui em inglês usado é pra gente falar dessa ação nossa que a gente fica ali só descendo o feed, assim, só com o nosso dedinho ali puxando pra cima e vendo mais coisas sem término. Então, tem algumas considerações que eu queria fazer em relação a essa história que me enviaram. Primeiro de tudo, eu tô muito feliz de ter muitos hobbies, porque eu sinto que na vida adulta é muito difícil a gente ter hobbies ou a gente ter tempo pra eles. Eu vejo muito no meu consultório pessoas que chegam nas sessões sem saber o que elas gostam de fazer no tempo livre delas. Até porque simplesmente tem pessoas que têm rotinas que não deixam nenhum espaço vago pra algo mais espontâneo, mais leve, algo que a gente seja ruim, que a gente não tem tanto comprometimento, né? Seja por uma logística de trabalho, exercício, cuidar de casa, cuidar de família, ou porque realmente se perdeu ao longo da vida. Tem gente que, quando é criança, é incentivado pela própria família a buscar hobbies e ter esse lado de lazer, e tem gente que não. Então, quando chega na vida adulta, né, até por muitas tarefas e muitas responsabilidades que a gente tem, algumas vezes essa parte do lúdico, do lazer, do relaxar, ele se perde. Então, gosto de pensar assim e fico muito feliz que você tem um lado seu que sabe muito bem o que você gosta de fazer pra você relaxar e pra você se divertir. E eu entendo que pode ser uma frustração muito grande pra você saber muito bem o que você gosta, saber que você tem hobby, saber que você sabe o que você gosta de fazer no seu tempo livre, porque nem todo mundo sabe, mas você não tá exercendo isso, né? Tá tendo uma desconexão, né? Tá meio longe o que você quer do que você tá fazendo. E normalmente isso gera muito sofrimento, né? Quando o pensamento não tá muito alinhado com a ação, com o que a gente quer pra nossa vida, não tá alinhado com o que a gente tá fazendo pra nossa vida, né? E aí você fala que ultimamente tem chegado em casa e só usado de Instagram e TikTok. E de fato, gente, eu sinto que é um buraco sem fundo. Portanto, que esses aplicativos meus no meu celular, eles têm limite de tempo. Eu sei que tem gente que coloca limite de tempo e não respeita. Por exemplo, o aplicativo vai travar depois de você ficar meia hora lá. No meu TikTok, ele é meia hora. E passa muito rápido. Mas uma vez que ele trava, eu respeito. E eu faço o máximo pra tentar respeitar. Mesmo que o vídeo foi cortado ao meio e eu não terminei de ver, eu fico pensando, isso não é tão importante quanto eu regular o meu uso do TikTok pra eu não ficar viciada. Porque eu acho que você usou uma palavra muito certa, assim, reflexiva, que é a gente tá viciado em tecnologia. E como qualquer vício, né, depois de um tempo, as outras coisas que a gente tá exercendo passam a ser meio sem graça. Você quer só viver da droga, né, do vício. Até porque quando a gente fala de ler, pintar, estudar, fazer exercício, muitas vezes a gente começa não querendo tanto fazer, a gente começa sendo um pouquinho mais difícil e uma hora a gente engata. Pelo menos a minha sensação quando eu vou fazer exercício físico, eu sempre começo assim com o corpo ainda um pouquinho desaquecido. E aí o meu corpo vai aquecendo, eu vou me movimentando, e aí sim vai tendo aquela descarga de prazer e tudo mais, mas é depois, não é tão imediato. Um pouco a armadilha das redes sociais, dos aplicativos, é porque é muito imediato e não é tão fácil de replicar esse nível de imediatismo de dopamina. E por isso que a gente tá tão viciado e parte da gente parar de ficar viciado, a gente vai ter que se reacostumar a uma liberação mais lenta. Até quando você tá lendo, né, pra você se engajar na história, pra você emergir naquele mundo, demora um tempinho, não é abrir, tô me sentindo bem. Então, vai ter que partir primeiro de uma força-tarefa sua, de uma vontade sua de parar. E não vai ser perfeito, tá? Tem vezes que você vai tentar e você vai conseguir parar, tem vezes que você não vai parar. Mas tem aplicativos que ajudam. Então, isso de você colocar um limite de tempo pro aplicativo estar aberto ali no seu celular. Tem outros aplicativos que você pode baixar que ele meio que trava o aplicativo e faz você respirar antes de você, de fato, acessar o aplicativo, pra gente tirar esse quê de impulsividade. E aí a gente vai repor por coisas que te dão prazer, que eu acho que você já sabe muito bem como é que funciona.
Só que tem algo que eu gosto de investigar quando os meus pacientes vêm com uma queixa grande relacionado ao uso de tecnologia, uso especialmente de rede social, que é como é que tá a sua rotina. Porque aqui você tá me falando que não é algo que necessariamente fica só no final de semana, né? É algo que é prolongado, né? Que você chega em casa, eu tô te imaginando aqui chegando em casa do trabalho, por exemplo. E aí você cai nessa questão de ficar ali consumindo esses conteúdos rápidos ali no feed. E aí eu queria te perguntar um pouco de como é que é a sua rotina, porque eu acho que algumas vezes esse comportamento da gente ficar absorvido ali pelo um feed infinito vem de um cansaço mental prévio. Então, muitas vezes a gente já tem uma rotina que ela é muito sobrecarregante, que tem muitas tarefas, muitos afazeres e suga mesmo a gente. A gente sabe que quando a gente tá fazendo muita coisa, a sensação é que o cérebro termina algumas vezes fritado no final do dia. E aí a gente tem que ter alguns questionamentos sobre como a gente tá vivendo nossa rotina. Primeiro, se a gente pode modificar elas. Tem situações que a gente não consegue modificar tão bem a nossa rotina. Algumas vezes a gente tem uma demanda, por exemplo, de trabalho, que a gente, infelizmente, tem que ficar 1 hora no transporte, 2 horas no transporte para ir, para voltar, e ter que ficar 8 horas lá, e isso consome boa parte do seu dia. Mas tem algumas vezes que a gente sim consegue fazer alterações na nossa semana, e eu vou trazer mais para esse caso, que a gente de fato tem onde enxugar algumas coisas. E a gente começa a olhar para essa semana de por que tá com tanta obrigação, porque essa semana tá te sugando muito. Algumas vezes é porque tem obrigação demais, e algumas vezes algumas obrigações têm que ser enxugadas. Ou algumas vezes não tá tendo uma organização na semana. Porque, por exemplo, pra gente se alimentar bem, a gente precisa fazer mercado antes. Fazer as marmitas, né, cozinhar a comida e tudo mais. De preferência, normalmente, antes da semana começar. Porque quando a semana começa, normalmente vem aquela falta de tempo, né? Que vem acompanhado com semanas corridas. E aí, quando a gente não tem uma organização da nossa rotina de, olha, obrigação é aqui, lazer é aqui, trabalho é aqui, fica tudo muito confuso de o que é prioridade. As coisas vão acontecendo de acordo com o que vai estourando, assim, no sentido de, tá sem queijo em casa, aí sai pra comprar queijo. E no dia seguinte você descobriu que tava sem arroz, aí você sai pra comprar arroz. Você consegue ver que se você fizesse uma lista do que tá faltando tudo na sua geladeira e fizesse tudo de uma vez, isso ia ocupar um tempo muito menor do que você sempre ir comprando sob demanda? Isso é um exemplo de, algumas vezes, como a desorganização pode estar afetando a gente no nível que sobrecarrega a gente. E eu tô trazendo tudo isso porque algumas vezes a gente tem uma rotina que ela precisa e merece ser otimizada, e ela pode ser otimizada, só que a gente ainda não parou pra olhar pra isso. Porque eu sou muito fã de olhar pra rotina, gente. Onde a gente vai passar? Talvez eu esteja aumentando aqui essa estatística, porque eu não tô pegando essa estatística de nenhum lugar. Mas, assim, digamos que 90% provavelmente da sua vida você vai passar fazendo a sua rotina. Não é no final de semana, quando as coisas acontecem, não é nas suas férias. A sua vida, ela vai ser vivida na sua rotina. Então, é importante a gente olhar pra ela, porque a nossa rotina tem que permitir que a gente viva a nossa vida. Sem idealizar isso, gente, porque algumas vezes eu vejo em redes sociais as pessoas falando, todo o seu dia tem que ser fantástico, salve o seu dia. Não é sobre isso. Mas é a gente entender que a nossa rotina tem que ter espaço pra gente. Talvez uma vez por semana eu saia com um amigo, ou uma vez por semana eu me permita cozinhar uma coisa mais diferente, ou uma vez por semana eu vou me permitir ver um filme que talvez na minha rotina corrida eu não goste. Então é a gente abrir espaço aqui também para a nossa rotina ter as coisas prazerosas. E eu tô trazendo tudo isso em relação a essa história porque pra muitas vezes você evitar ficar com o cérebro fritado no mais prático, no mais fácil, que é só ficar descendo o feed da rede social, você abrindo espaço para ter uma rotina menos sobrecarregante, talvez você não chegue ao ponto de não sentir que você não consegue fazer mais nada a não ser mexer no celular. Mas pra isso, você consegue ver que aí não é parar de usar o Instagram uma vez que você começou. A gente tem que fazer essa prevenção pra você não acabar caindo na dopamina fácil. Porque é uma dopamina fácil, né, quando a gente fala isso. Porque a dopamina, ela tá ligada ao sistema de recompensa, gente. Então, é meio que o nosso cérebro recompensando a gente ali, né? Deixando a gente com prazer, fazendo a gente se sentir bem. Então, como é que a gente vai fazer que a nossa rotina não sugue a gente e que aí a gente tenha forças e energias para ir procurar outras atividades que tenham uma liberação mais lenta de dopamina para a gente conseguir sustentar? Porque se a gente tá sem força, a gente algumas vezes não vai conseguir sustentar. E o nosso cérebro, ele gosta do que é fácil, gente. Quanto menos trabalho der, o nosso cérebro prefere. Então a gente vai ter que fazer esse esforço de condicionar ele a gostar dessas outras coisas sem ficar o tempo inteiro caindo na questão do Instagram e do TikTok. E aí você falou que passa muitas horas aí fantasiando, né, os projetos que você quer fazer e tudo mais. E eu fiquei me questionando aqui, que é um pouco com a hipótese que eu tô trabalhando aqui nesse episódio, que é se você tá tendo energia pra executar, ou se realmente não tá sobrando energia nenhuma pra você fazer mais nada. Porque aí a única forma que a gente tem, né, de tentar chegar mais próximo disso é fantasiando, é imaginando, é pensando, dado que não dá pra fazer. Então, 2 coisas que eu queria deixar pra essa história aqui e pra você, se tá ouvindo e se identifica em algum lugar.
dá uma olhada na rotina que você tá tendo pra ver se tá cabendo a sua vida dentro da sua rotina, pra você não cair no que é mais fácil, deixa eu fritar o meu cérebro, porque aí, a longo prazo você fica vivendo uma vida que não te preenche. Eu tô vendo aqui, né, que essa reflexiva que mandou mensagem, ela não tá se sentindo satisfeita com a vida que ela tá vivendo, porque tá tudo muito pautado nesses comportamentos um pouquinho mais impulsivos e mais fáceis. Não necessariamente no que ela gosta de fazer ou no que ela valoriza. Porque muitas vezes a gente não valoriza, tá ali o tempo inteiro descendo o feed do Instagram, mas a gente valoriza fazer exercício, a gente valoriza pintar, a gente valoriza ler, a gente valoriza estudar. E também, outro ponto que eu quero que vocês saiam do episódio é a questão de organização. Até quando a reflexiva fala, eu gostaria muito de fazer, mas simplesmente algo me previne, né? Algo me impede, eu tô imaginando uma barreira. Vamos organizar. O que você precisa fazer? Qual é o passo a passo? Vamos fazer uma lista. Vamos transformar uma tarefa grande em subtarefas. Isso é muito comum da gente fazer na terapia cognitivo-comportamental, que é a minha abordagem, de você transformar em microtarefas, em micropassinhos. Então, em vez de você pegar um problema, uma situação que talvez, assim, pintar um livro seja algo muito grande. Escrever um livro, então, nem se fala. Então, vamos aos poucos. Onde eu posso comprar tela? Quais são as cores que eu preciso? Eu tenho pincel? Depois vamos pegar aqui as referências. Que dia eu vou pintar? Que dia eu vou ter tempo pra pintar? Quanto tempo mais ou menos eu acho? Então, talvez eu vou demorar... Se eu só posso quarta-feira, talvez eu vou demorar umas 3 semanas pra pintar tudo que eu quero. Vamos transformando em subtarefas pra ficar mais fácil da gente fazer. E isso requer um nível de organização. E, pessoal, a gente tá indo agora para o quadro final aqui do episódio, que se chama Momento Offline, que é um espaço aqui do episódio que eu tiro pra compartilhar alguma coisa que eu fiz longe do celular, pra viver uma vida mais fora da internet e fora das telas, super aqui condizente com o tema desse episódio. E uma coisa que eu quero falar pra vocês é que eu tenho um costume de amigos muito próximos meus de eu sair meio que em dates com eles. Eu chamo assim, mas é literalmente eu mando uma mensagem falando, olha, eu tô com saudade de você, tô com saudade de conversar com você. E aí eu saio só eu, meu amigo, ou eu e minha amiga, né? Dependendo de quem eu for chamar. E o meu momento offline dessa semana foi sair com um amigo meu. Já fazia um tempo, assim, já fazia mais de um mês que a gente não saía pra conversar. E por mais que eu veja ele, né, em momentos que eu tô com o nosso grupo de amizade, é muito diferente quando você cultiva uma conversa que é 2 a 2, né? Porque talvez tenham coisas íntimas que eu me sinto confortável de falar só com ele, não com o grupo, e vice-versa. Então, eu gosto muito quando eu tiro esse tempo pra falar com os meus amigos individualmente, porque eu acho que abre mais espaço pra intimidade fluir, pra relação ter mais qualidade, pra você conhecer melhor a pessoa, né? Muitas vezes a gente tem pessoas que a gente gosta muito, são muito queridas, mas a gente não tem muita intimidade, porque algumas vezes faltou esse espaço de vocês dois, da construção da amizade, né? Tem amigos que acabam sendo amigos de grupo, né? Que você tá ali por intermédio do grupo, e tem amigos que eu vejo que realmente são os meus amigos íntimos, que a relação funciona no 2 a 2. Então, pra fazer manutenção de amizade de alguns amigos ali que eu tenho ali com muita estima, eu saio individualmente. E aí, é sem namorado, sem namorada, é só a pessoa ali, porque o foco é manter a amizade, é fazer a manutenção da amizade. Então, com esse amigo que eu sempre saio volta e meia, a gente sempre escolhe um restaurante novo que nem ele nem eu conhecemos, e a gente vai conhecer e a gente fica lá conversando, se atualizando a vida, e fala de trabalho, fala de família, e fala de amigos, e enfim, fala de tudo, sabe? Aquela bem, vamos lá, para dar aquele atualizada na vida um do outro, o que tá acontecendo, já que a gente não consegue se ver o tempo inteiro. Então fica aí a dica também, né? Se vocês têm amizades que vocês queiram aprofundar os laços, e que vocês façam isso com mais intencionalidade, para esses laços eles se estreitarem cada vez mais. E pessoal, se você chegou até o final do episódio, eu vou pedir muito, 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 muito pra você classificar esse podcast com 5 estrelinhas. Pra você seguir o podcast também, porque essa métrica é muito importante pra mim. E também ativar o sininho pra você não perder os episódios novos. Tudo isso faz com que o Spotify entenda que esse podcast é importante e que ele chegue pra mais pessoas pra gente poder crescer. Também vou deixar o convite pra você compartilhar esse episódio com alguém que você acha que sofre um pouco dessa relação com as redes sociais, que gostaria de parar, ou gostaria de estar fazendo outras coisas sem ser tá descendo aí o feed do Instagram ou do TikTok. Também vou deixar aqui embaixo o link para quem estiver interessado em fazer terapia comigo ou com alguém da minha equipe. E também vou te convidar para você participar do nosso canal no WhatsApp, que lá eu mando sempre quando tem episódio novo, mando algumas coisinhas relacionadas ao meu momento offline também por lá. E se você quiser trocar com outros reflexivos aqui, outras pessoas que ouvem o podcast, vocês podem entrar na comunidade do WhatsApp, que se chama o Clube dos Reflexivos. Não deixe de me seguir nas redes sociais, não deixe de seguir o Mente Reflexiva nas redes sociais, que também vai estar aqui na descrição do episódio. E se você chegou até aqui, eu vou pedir para você comentar um emoji de macarrão. Vou verificar se existe um emoji de macarrão. Existe um emoji de macarrão. Então eu vou pedir pra vocês comentarem um emoji de macarrão, porque o último restaurante que eu fui, eu comi macarrão. E tava muito bom, gente. Eu adoro. Então, comentem aí se vocês chegaram até o final do episódio, se vocês se identificaram, se vocês gostaram do episódio e se vocês gostam aqui do Mente Reflexiva e gostaram do meu momento offline, tá bem, gente? Então me contem nos comentários também o que vocês fizeram no momento offline de vocês. E
Um beijo e até o próximo episódio.